TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 9 de abril, e você vai ver a seguir. Carreta de frios tomba em túnel e interdita a descida da Serra de Petrópolis. Rodoviários da Turp podem paralisar os serviços por conta da falta de pagamento em Petrópolis. Trechos que ligam Petrópolis a Areal e Magé recebem nova iluminação de LED. Relatório aponta falhas em dragagem de rios em Petrópolis. Petrópolis registrou em março 60 internações por SIRAG. Vacinação antirrábica começa neste sábado em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A descida da Serra de Petrópolis na BR-040 foi interditada no início da tarde de quarta-feira, após o tombamento de uma carreta dentro do túnel do Ouriço, na altura do quilômetro 85, no sentido Rio de Janeiro. A repórter Evelyn Carvalhais tem mais informações sobre o ocorrido. De acordo com a concessionária Elovias e com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de meio-dia e provocou interdição total da pista. Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. A carreta transportava uma carga de frios e tombou dentro do túnel do Ouriço, o que dificultou a remoção do veículo. Por volta de 1h da tarde, porém, uma faixa da pista no sentido Rio de Janeiro chegou a ser liberada, mas o trânsito permaneceu lento e com reflexos ao longo da serra. Até o fechamento dessa edição, não havia confirmação de vítimas. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. Trabalhadores da empresa Turp Transportes em Petrópolis entraram em estado de greve nesta quarta-feira e podem paralisar o serviço na sexta-feira, ou seja, amanhã. A decisão foi tomada após uma assembleia realizada na terça-feira e, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, a medida foi adotada diante da possibilidade de atraso no pagamento dos salários dos funcionários que estavam previstos a serem pagos até esta quarta-feira, quinto dia útil. Os rodoviários da empresa Turp Transportes entraram em estado de greve e podem paralisar o serviço na próxima sexta-feira, 10 de abril, caso os pagamentos não sejam realizados nesta quarta-feira, que é o quinto dia útil. Por conta disso, um ofício vai ser entregue ainda nesta quarta-feira pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis às autoridades públicas, incluindo o prefeito Ingo Rames, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, o 26º Batalhão de Polícia Militar e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o CETRANSPETRO, conforme prevê a legislação. Segundo o sindicato, a paralisação terá início caso os salários não sejam quitados dentro do prazo legal, ou seja, nesta quarta-feira, quinto dia útil. Se confirmada, a greve terá início a partir do primeiro minuto desta sexta-feira, dia 10 de abril, e vai atingir exclusivamente os funcionários da Turp, afetando diversas linhas na cidade. Em 2025, foram realizadas 4 paralisações dos serviços da Turp por conta de atrasos nos pagamentos dos rodoviários, 2 em junho e 1 em julho e setembro. E com isso, quem sofre são os usuários do transporte público, que são os mais afetados com a incerteza da prestação do serviço. Vai afetar muito. Eu acho que a prefeitura deveria tomar uma atitude, porque também os funcionários precisam do salário deles, eles precisam receber, eles têm família para sustentar a vida. Então a prefeitura precisa se agir aí para evitar essas coisas, né? Afeta muito, né? Tem que pensar em quem trabalha, estuda, entendeu? Pessoas que trabalham, crianças que vão para a escola, né? Isso perturba muito. Vai afetar bastante, né? As pessoas que moram mais
saíram fora do bairro, mas eles têm que correr atrás do prejuízo deles, né? Do direito deles, porque o que acontece? Salário, todo aquele processo, é um trabalho perigoso, entendeu? É uma responsabilidade muito grande. Além da questão da paralisação dos serviços, os usuários do transporte público relatam problemas na qualidade dos ônibus, com muitas quebras. Segundo o relatório mensal de operação feito pela CPTrans, a Turp Transportes fechou o terceiro quadrimestre de 2025 com o pior desempenho entre as empresas que operam o transporte público em Petrópolis. Em dezembro, a Turp programou 39.513 viagens, mas realizou 36.681. O índice de cumprimento ficou em 92,83%, o mais baixo entre as 3 empresas que atuam na cidade, ou seja, com 2.832 viagens não realizadas. O nosso morro vive quebrado, até hoje de manhã quebrou, né? Vive quebrado, esse que é o problema, vive quebrado. A gente vive saindo do ônibus. Tá quebrando, outro dia eu fiquei na Barão do Rio Branco, era um ônibus da Turp, fiquei a pé, tivemos que entrar em outro. O Sindicato dos Rodoviários informou ainda que permanece aberto ao diálogo com a empresa e com o poder público, aguardando a regularização da situação para evitar os impactos no transporte coletivo de Petrópolis. Nossa equipe entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, também com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e com o Conselho Municipal de Transportes, o Comutran, mas não tivemos posicionamentos até o fechamento desta edição. Além disso, questionamos o Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis se o pagamento foi realizado, mas também não recebemos retorno até o fechamento desta edição. O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro iniciou a modernização da iluminação em rodovias estaduais que cortam Petrópolis e cidades vizinhas. Ao todo, 635 pontos de LED estão sendo instalados para melhorar a visibilidade e a segurança no trânsito. As intervenções acontecem na RJ 107 e 134, em trechos importantes para a mobilidade da região serrana. Na RJ 134, entre Areal e o Distrito da Posse, em Petrópolis, serão 245 novos pontos de iluminação, além da manutenção em cerca de 2 quilômetros da rede já existente. Ao todo, o serviço abrange uma extensão de 7,5 quilômetros da estrada. Moradores da região destacam, inclusive, que a falta de iluminação prejudicava a rotina e aumentava os riscos, principalmente para quem precisa transitar à noite, seja de carro, bicicleta ou a pé. A modernização da iluminação com tecnologia LED traz mais do que visibilidade. Além de aumentar a segurança nas estradas, o sistema também reduz o consumo de energia em até 80%, diminuindo a necessidade de manutenção e causando menor impacto ambiental, beneficiando diretamente motoristas e moradores da região. Já na Serra Velha da Estrela, na RJ 107, o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro instalou 390 luminárias de LED, além de novos postes e cerca de 4 quilômetros de rede elétrica. O trecho que liga Petrópolis a Magé também recebe serviços de limpeza e desobstrução da drenagem. Por outro lado, a melhoria é considerada essencial por moradores, já que a região enfrenta neblina constante e baixa visibilidade, fatores que contribuem para acidentes. Com a nova iluminação, a expectativa é reduzir riscos e garantir mais segurança para quem circula diariamente pelas estradas. E um relatório do Comitê da Bacia do Rio Piabanha aponta uma série de falhas nas obras de dragagem realizadas pelo programa Limpa Rio aqui em Petrópolis. O documento foi encaminhado ao Ministério Público e levanta preocupações sobre a segurança e a eficácia das intervenções. As vistorias foram realizadas entre 2024 e 2025 e compararam a situação dos rios antes e depois das obras. Segundo o relatório, em vários pontos os serviços foram considerados insuficientes ou feitos sem os cuidados técnicos necessários. Na Avenida Barão do Rio Branco, por exemplo, técnicos identificaram problemas na reconstrução de um muro. As pedras foram apenas empilhadas, sem argamassa, o que compromete a estrutura em caso de cheia.
Além disso, o leito do rio teria sido aprofundado além do adequado, afetando a base do muro. Os apontamentos também indicam que, em alguns trechos, o assoreamento voltou menos de um ano depois das intervenções. Segundo especialistas, isso pode reduzir a capacidade de vazão dos rios e aumentar o risco de novos alagamentos na cidade. No túnel extravasor, na rua Pedro Elmer, a dragagem foi considerada superficial. O material retirado do fundo do rio foi deixado nas margens, o que facilita o retorno dos sedimentos durante as chuvas. O relatório ainda aponta ocupação irregular em área de proteção às margens do rio Piabanha, além do descarte de resíduos e retirada de vegetação em Itaipava, no rio Santo Antônio. O documento foi anexado a um processo na Justiça e deve orientar ações do Ministério Público. Sobre o túnel extravasor, o órgão explicou que a retirada total das pedras poderia aumentar a velocidade da água, fazendo com que o material atual funcione como dissipador de energia e que mudanças estruturais exigem um projeto específico fora do escopo do programa. Já em relação ao bota fora do rio Santo Antônio, o INEA informou que há tratativas com a Prefeitura para obras de contenção e recuperação da vegetação, além da elaboração de planos de estabilidade do terreno. Por fim, o Instituto também declarou que vai reforçar a fiscalização das empresas responsáveis pelas intervenções. Em nota, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, informou que a intervenção no muro da Avenida Barão do Rio Branco foi uma solução paliativa temporária para evitar deslizamentos e reconheceu a necessidade de uma obra definitiva. Sobre o túnel extravasor, o órgão explicou que a retirada total das pedras poderia aumentar a velocidade da água, fazendo com que o material atual funcione como disparador de energia e que mudanças estruturais exigem um projeto específico fora do escopo do programa. Já em relação ao bota fora do rio Santo Antônio, o INEA informou que há tratativas com a Prefeitura para obras de contenção e recuperação da vegetação, além da elaboração de planos de estabilidade do terreno. Por fim, o Instituto também declarou que vai reforçar a fiscalização das empresas responsáveis pelas intervenções. Agora, falando de saúde, o boletim Infogripe da Fiocruz informou que os casos de síndrome respiratória aguda grave seguem crescendo aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, em Petrópolis foram registradas 60 internações apenas no mês de março. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. A síndrome respiratória aguda grave não é uma doença em si, mas uma complicação resultante de diferentes infecções por vírus, como a Covid-19, influenza, rinovírus, entre outros. Em Petrópolis, a Secretaria de Saúde informou que a cidade registrou em março 60 casos da síndrome respiratória que levaram o paciente à internação. Outro dado que chama a atenção é o do número de pacientes com a síndrome respiratória, mas que não foram internados. Em março, foram contabilizados 156 casos, sendo 87 de Covid-19 e 69 de influenza. Apesar disso, em 2026, foram aplicadas quase 12 mil doses de vacina contra a influenza e cerca de 1.800 contra a Covid-19. Lembrando, que a principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos por influenza e também pelo vírus sincicial respiratório é a vacinação. O boletim Infogripe mostrou que a maioria das unidades federativas no Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste estão com nível de atividade de síndrome respiratória aguda grave em alerta, risco ou alto risco com sinal de crescimento. O estudo é referente ao período de 22 a 28 de março. A gente também recomenda para que a população que mora nesses estados com alta de caso de SRAG, especialmente as pessoas dos grupos de risco, que usem máscaras em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas. A gente também recomenda manter sempre aí a higiene das mãos. Outra recomendação importante, segundo a especialista, é que em caso de sintomas gripais ou de resfriado, o ideal é permanecer em casa em isolamento. Tatiana ressaltou ainda que, se não for possível, é importante a utilização de máscaras. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis realiza neste sábado a primeira etapa da vacinação antirrábica de 2026. A ação será destinada para cães e gatos nos distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse.
A expectativa é imunizar mais de 4.700 animais nesta fase, com o objetivo de prevenir a raiva e proteger também a população humana. A vacina é indicada para cães e gatos a partir de 4 meses de idade e os tutores devem seguir algumas regras para garantir a segurança durante o atendimento. Os cães devem estar com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas. De acordo com a legislação estadual, animais considerados ferozes só podem circular conduzidos por maiores de 18 anos, com o uso de guia e focinheira adequadas para cada raça. O descumprimento pode gerar multa. A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é fundamental para o controle da doença no município e que a participação dos tutores é essencial para o sucesso da campanha. A lista completa dos pontos de vacinação pode ser consultada no Instagram da Prefeitura de Petrópolis, em @petrópolis_PMP. E um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Petrópolis propõe a criação de uma campanha permanente de orientação sobre prevenção e atendimento em acidentes com animais peçonhentos. A iniciativa é de autoria da vereadora Gilda Beatriz. Estamos aqui agora ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer mais informações para a gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta mais sobre esse projeto de lei para a gente. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, o objetivo é informar e conscientizar a população sobre medidas preventivas, primeiros socorros e os locais adequados para atendimentos em casos envolvendo escorpiões, serpentes, aranhas e outros animais peçonhentos. A proposta prevê a realização de ações educativas em unidades de saúde, escolas e associações de moradores, além da divulgação de informações em redes sociais, cartazes, palestras e distribuição de folhetos. O texto também determina que todas as unidades de saúde do município afixem informações visíveis sobre os locais de referência para atendimento e soroterapia, além de orientações para encaminhamento imediato. Segundo a vereadora Gilda Beatriz, que é autora do projeto de lei, a rapidez no atendimento e a orientação correta podem fazer a diferença e salvar vidas. Vale lembrar que o soro é distribuído pelo SUS e o atendimento é emergencial. O soro só é aplicado após avaliação médica para determinar a gravidade do caso. Outra orientação importante é que em casos de acidente, a pessoa não deve amarrar o local e nem tentar sugar o veneno. A proposta destaca ainda que o município já conta com unidades habilitadas, como a UPA de Cascatinha e a de Pedro do Rio, e que é fundamental ampliar a divulgação dessas informações. O projeto segue agora para análise do Poder Executivo. Bom, muito importante nessas orientações. A gente vive em uma área cercada por muita vegetação e muita gente ainda não sabe como lidar nesses casos, né? Como a vereadora disse, agir rápido e ter as informações corretas pode sim salvar vidas. Volto com você, Mariana. Pois é, Evelyn, a gente tem ocorrido aqui em Petrópolis diversos relatos de casos de aparecimento de cobras e animais peçonhentos também. Então fica aqui o alerta para que todos redobrem atenção em suas casas. E você já disse, Evelyn, mas é bom reforçar os locais para atendimento imediato em caso de alguma ocorrência. Aqui em Petrópolis, o soro antiofídico está disponível para casos de picada de cobra no Hospital Municipal Nelson de Saerpe, no centro, e na UPA Cascatinha. A UBS de Pedro do Rio também passou a contar com doses para atendimento na região ali de Pedro do Rio, né? O atendimento deve ser procurado imediatamente após o acidente. Entre em contato também com a unidade de atendimento para saber da disponibilidade do local específico sobre o soro. Evelyn, no mais, muito obrigada por suas informações, viu? Olha só, gente, a equipe petropolitana de futsal, a Evoque Futebol Clube, vai participar da Taça Sudeste da modalidade. Este vai ser o campeonato mais importante da história do time, que vai acontecer entre os dias 1º e 3 de maio, em Belo Horizonte. O treinador da equipe, Jonathan Martins, contou em entrevista para a TV Correio da Manhã um pouco sobre a preparação do time para a competição. A Taça Sudeste de Futebol 7, promovida pelo Futebol 7 Brasil, vai acontecer em Belo Horizonte, em Minas Gerais, entre os dias 1º e 3 de maio. E o projeto Evoque, do treinador petropolitano Jonathan Martins, vai entrar em quadra em busca do título. A nossa participação nessa competição ela pode ser uma virada de chave, seja em visibilidade,
seja tanto para novos patrocinadores, visibilidade estadual e nacional, e também uma virada de chave da modalidade na cidade de Petrópolis. De acordo com Jonathan, faz muitos anos que nenhuma equipe de Petrópolis disputa alguma competição relevante de futebol 7. Para ele, a Taça Sudeste pode ser uma grande oportunidade também para os atletas. Segundo o treinador, o futebol 7 tem crescido ainda mais nos últimos anos por conta da Kings League, que foi criada pelo ex-jogador de futebol Piquet e por influenciadores, e mistura esporte com entretenimento digital. Inclusive, o projeto Evoque é seguido por alguns atletas que são referência da Kings League. Esse campeonato em Belo Horizonte pode ser realmente uma grande porta para os atletas que estão no nosso time para poder migrar para essa modalidade que é um sucesso aí mundial. Nos bastidores, a diretoria e a comissão técnica alinharam uma rotina de alto rendimento, exigindo do elenco um comprometimento tático, físico e mental. Esta viagem para Belo Horizonte vai ser a validação do trabalho desenvolvido nos últimos meses. Jonathan explicou que a modalidade do Fut7 mescla muitos conceitos do futebol de campo e do futebol de salão. Algumas posições a gente fala que são posições do campo, outras posições são posições do futsal. Taticamente, existem alguns detalhes, porque não são 10 na linha, igual no futebol de campo, mas também não são 4, igual no futebol de salão. Então, existem outras táticas, existem outras variedades. A Evoque entra em quadra representando Petrópolis e busca uma vaga na Copa do Brasil de Futebol 7. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque você vai ver no próximo bloco. Acusado de homicídio culposo no trânsito é preso em 3 dias. Polícia Militar apreende drogas em Correias e menor é apreendido no Valparaíso, em Petrópolis. 9 veículos são apreendidos durante a Operação Grau Zero em Petrópolis. Petrópolis impede acesso ao poder público e a benefícios municipais por envolvidos em crimes contra idosos. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta.
E um homem foi preso nesta quarta-feira em Três Rios, suspeito de envolvimento em um acidente de trânsito com vítima fatal, que aconteceu na noite de terça-feira na BR-393, em Paraíba do Sul. A vítima era o subsecretário de Tecnologia de Paraíba do Sul, Luiz Carlos Raimundo Júnior. Confira. As polícias civil e militar iniciaram as buscas nesta quarta-feira após denúncias indicarem que o motorista, suspeito de ser o responsável pelo acidente, estaria na rua Isaltino Silveira, no bairro Cantagalo, em Três Rios. Durante a ação, o homem apresentou informações falsas sobre a sua identidade, negando inicialmente envolvimento no acidente. Homicídio no trânsito, fuga do local do acidente, omissão de socorro. Ele vai confessar agora. O acidente aconteceu na madrugada da última terça-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu uma moto e um caminhão na altura do quilômetro 178 da rodovia Lúcio Meira, a BR-393, na localidade de Barão de Angra. Após a colisão, segundo as investigações, o motorista não prestou socorro e fugiu do local do acidente. A vítima era o subsecretário de Tecnologia de Paraíba do Sul, Luiz Carlos Raimundo Júnior, de 41 anos, que conduzia a motocicleta e não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Por conta da morte do servidor, foi decretado luto oficial de 3 dias na cidade pelo prefeito Júlio Canelinha. Então quero dividir aqui com a família, desejar os meus sentimentos, a todos os familiares, aos amigos mais íntimos do Juninho, que é uma pessoa que eu conheço desde a infância. E com muita tristeza e muito respeito, nós assinamos aqui um luto oficial da nossa cidade. Que Deus abençoe a toda a família do Juninho. Juninho sempre estará presente junto de nós. O motorista do caminhão foi conduzido para a 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul e no momento da apresentação na unidade policial, ele confessou a autoria do crime e admitiu também ter fornecido o nome falso no momento da abordagem. O acusado permaneceu preso, sendo autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar, na direção de veículo automotor, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. 2 ações da Polícia Militar resultaram na apreensão de drogas e de um menor de idade aqui em Petrópolis. As ocorrências foram registradas na noite de terça-feira nos bairros Correias e Valparaíso. Em Correias, na estrada Nossa Senhora da Glória, equipes do patrulhamento tático motorizado e da inteligência da Polícia Militar foram até a comunidade da Glória após denúncias de tráfico. Na ocasião, 3 suspeitos fugiram ao perceber a chegada dos policiais e abandonaram uma sacola com 60 papelotes de maconha e 60 pedras de crack, já prontos para venda. Já no Valparaíso, um adolescente de 14 anos foi apreendido durante uma ação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil. Com ele, os agentes encontraram R$ 82 em dinheiro e um celular. O menor confessou o envolvimento com o tráfico e indicou onde escondia os entorpecentes. Em uma área de mata, foram apreendidos 80 pinos de cocaína, 31 pedras de crack e 37 porções de maconha. Todo o material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde permaneceu apreendido. O adolescente foi conduzido acompanhado da responsável e ficou à disposição da Justiça. E uma operação do 26º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de 9 veículos em Petrópolis nesta quarta-feira. Ao todo, foram apreendidos um carro e 8 motocicletas durante mais uma edição da Operação Grau Zero, que tem como objetivo combater irregularidades e aumentar a segurança no trânsito. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. A ação foi realizada nas regiões do Centro e Cascatinha, em Petrópolis, pelo 26º Batalhão de Polícia Militar, com o apoio da Prefeitura de Petrópolis e da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte. No total, 9 veículos foram apreendidos, sendo um carro e 8 motos. O foco principal foi a retirada de circulação de motocicletas com escapamentos irregulares responsáveis por poluição sonora e veículos que circulavam sem placas. Além das apreensões, os agentes também aplicaram 20 autuações por infrações de trânsito. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações.
e uma ação da Delegacia do Consumidor, em conjunto com a Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, realizada na terça-feira, retirou de circulação canetas emagrecedoras proibidas no Brasil e prendeu 2 profissionais de saúde. A operação foi realizada em uma clínica de luxo na zona sul do Rio de Janeiro. Durante a fiscalização, os agentes encontraram diversas irregularidades na clínica de luxo localizada em São Conrado, no Rio de Janeiro. Entre os materiais apreendidos estavam canetas emagrecedoras de uso proibido no Brasil, hormônios importados sem procedência definida, medicamentos vencidos, além de ampolas e produtos sem comprovação de origem. Ontem, a Delegacia do Consumidor e os fiscais da Vigilância fizeram uma ação importante para a sociedade. Tiramos de circulação canetas emagrecedoras ilegais no nosso país e, como eu sempre digo, a parceria está dando resultado e tem que continuar. O trabalho técnico e a experiência que o pessoal da Vigilância traz para a Polícia Civil é muito importante para o sucesso das nossas investigações. A operação começou após a denúncia de uma paciente que procurou a clínica para tratamento com o objetivo de engravidar, mas não obteve sucesso. A partir do relato, as equipes iniciaram as investigações que levaram à ação. O médico responsável pela clínica e uma farmacêutica foram presos em flagrante e encaminhados para o sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. Agora, os 2 devem passar por audiência de custódia. O caso segue em investigação para identificar possíveis fornecedores dos produtos irregulares e outras vítimas. Essas operações são muito importantes para a saúde da população, tirando essas mercadorias ilegais das clínicas, dos locais, assim, está ajudando a população a não consumir essa medicação ilegal. As autoridades reforçam que o uso de medicamentos sem prescrição e de origem desconhecida podem causar sérios danos à saúde e reforçam a importância de denunciar irregularidades. Petrópolis passa agora a adotar regras mais rigorosas na proteção da pessoa idosa. A Lei nº 9.176, de autoria do vereador Tiago Damasceno, estabelece a proibição de participação em concursos públicos, nomeações para cargos em comissão, contratações com a administração municipal e a concessão de incentivos fiscais e benefícios econômicos a pessoas físicas e jurídicas envolvidas em crimes contra os idosos. A nova legislação impede o ingresso de pessoas que estejam sob medidas protetivas cautelares ou que tenham sido condenadas por crimes de violência contra a pessoa idosa por decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado no serviço público municipal. A vedação abrange a administração pública direta, indireta e também entidades do terceiro setor que mantenham vínculos com o município. A lei alcança ainda empresas interessadas em contratar o poder público ou participar de licitações. Ficam impedidos aqueles cujos sócios, administradores ou dirigentes se enquadram nas restrições previstas, bem como a concessão de incentivos fiscais e benefícios econômicos às empresas que possuem, em seus quadros, pessoas condenadas por crimes contra idosos. Para assegurar o cumprimento da norma, o município poderá exigir certidão de antecedentes criminais atualizada e declaração de idoneidade dos interessados. A omissão de informações ou a prestação de dados falsos poderá resultar no cancelamento imediato da nomeação, contrato ou benefício, além da obrigação de ressarcimento e responsabilização civil e penal. A legislação também prevê que, caso a condenação ocorra durante o período de concessão de incentivos fiscais, a empresa deverá afastar o sócio ou dirigente envolvido no prazo máximo de 30 dias. O descumprimento implicará o cancelamento do benefício e a devolução integral dos valores recebidos. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Vamos agora para o Correio Esportivo com os principais destaques do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar na Libertadores e na Sul-Americana, também na Champions League e, é claro, no tênis. Começamos nas quadras de um dos lugares mais badalados e valorizados do mundo, em Mônaco. Isso porque o nosso João Fonseca não para de brilhar no Masters 1000 de Monte Carlo. Nesta quarta-feira, o brasileiro número 40 do mundo derrotou o francês Arthur Rinderknecht por 2-1 e avançou para as oitavas. E nesta quinta-feira, o tenista de 19 anos superou o italiano Matteo Berrettini por 2-0. Com esse resultado, Fonseca se classificou para as quartas de final de um dos Masters pela primeira vez na carreira. Além disso, o número 40 do mundo se tornou o quarto tenista mais jovem da história a passar das oitavas de final do torneio de Monte Carlo. Na próxima rodada, João Fonseca vai encarar Alexander Zverev, número 3 do mundo. Toledo, a gente tem que destacar aqui, na última edição nós falamos sobre essa consistência do João Fonseca e nessa competição ele está se provando cada vez mais consistente. Com certeza, são resultados muito importantes, mas agora ele vai pegar uma pedreira de verdade. Exatamente, vai pegar um atleta muito difícil de se jogar contra, um dos principais tenistas do mundo, né, como você mesmo disse, o número 3 do mundo, e ele vai completar esse pódio, né, porque já recentemente tinha jogado contra o Alcaraz, contra o Sinner e agora contra o Zverev, que é o número 3, bem atrás desses dois primeiros colocados. E vamos ver como é que vai ser esse desempenho do João Fonseca. Ele foi muito bem, tanto contra o Alcaraz quanto contra o Sinner, mesmo com as duas derrotas. Vamos ver se contra o Zverev ele consegue essa primeira vitória contra um desses esses principais tenistas que a gente tem. São muito qualificados, tem muita discrepância, né? Exatamente, tem uma diferença muito grande, até o top 2 é bem distante do top 3 e vamos ver como é que ele se sai contra o Zverev. Mas a gente tem que destacar, né, Toledo? Já é uma classificação, já é um Master histórico para o João Fonseca, que está indo muito bem mesmo, você mesmo disse, resultados históricos, e é a primeira vez que um atleta novo do jeito que ele é, consegue chegar às quartas desde o Rafael Nadal, lá em 2005. E o Rafael Nadal é um dos maiores nomes da história do esporte. Exatamente, isso mostra o quão bom o João Fonseca é e quão bem ele está indo nesse ano de 2026, principalmente depois daquele início que ele teve um pouco conturbado. E aproveitando que estamos na Europa, vamos falar de Liga dos Campeões. Nesta terça e quarta-feira, nós tivemos os jogos de ida das quartas de final da principal competição de clubes do mundo, e a etapa foi marcada por visitantes indigestos. Em Portugal, o Arsenal da Inglaterra superou o Sporting por 1-0. Na Espanha, o alemão Bayern de Munique venceu o Real Madrid por 2-1. E no confronto nacional, o Atlético de Madrid surpreendeu o Barcelona e ganhou o jogo fora de casa por 2-0. O único mandante a vencer foi o PSG, que ganhou do Liverpool por 2-0. Hugo, eu acho que desses resultados nenhum foi tão surpreendente quanto o do Barcelona. Afinal, o Atlético de Madrid e o Barcelona tem uma discrepância, assim, eu diria, mais clara em relação aos outros jogos. Eu também diria que eles têm uma discrepância um pouco maior. O time do Barcelona é um time muito ofensivo e o jeito de jogar do Atlético de Madrid é bem diferente. E os principais jogadores do Barcelona eu vejo como melhores que os principais jogadores do Atlético de Madrid.
mas se por esse lado dessa questão dos principais são melhores, eu diria que os jogadores médios do Atlético de Madrid, eles conseguem ser um pouco mais consistentes do que justamente os do Barcelona. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com o resultado, porque no que a gente viu em campo foi um Barcelona jogando muito bem, conseguindo atuar muito bem, principalmente no primeiro tempo, mas aí a gente tem no finalzinho da primeira etapa uma expulsão do Cubarsí, que foi muito bem expulso, inclusive, e ali não adiantou nada. Ele foi expulso para que o Juliano Simeone não fizesse um gol, teve uma falta, e o Julián Álvares fez um golaço à la Messi, né, Toledo? Com certeza. E olha, se a gente for ver as estatísticas nos aplicativos que concentram esses números, a gente consegue ver os gráficos de pressão e posse de bola. É algo surpreendente, porque parece que só dá o Barcelona no jogo todo. Mas no resultado, o Atlético de Madrid saiu muito melhor. Resultado muito importante. Muito importante. E principalmente porque agora vai decidir dentro de casa, né, Toledo? Aí a situação fica bem mais tranquila, vamos dizer assim, para o Atlético de Madrid, mas não tem nada a ganho. Tanto que, recentemente, a gente teve 4-0 para o Atlético de Madrid, depois 3-0 para o Barcelona. Tem muita coisa para acontecer ainda nessa disputa, mas tem que fazer um destaque agora individual, Toledo. O que joga o Lamine Yamal é um negócio impressionante. O Barcelona, com um jogador a menos, ele fez umas 2, 3 jogadas que ele driblava 3, 4 jogadores dentro da área do Atlético de Madrid. É realmente um prazer poder assistir o Lamine Yamal. Mas agora falando dos outros jogos, a gente também tem alguns pontos que precisam ser destacados. O principal que eu acho é que o Bayern de Munique vacilou em não matar o jogo dentro do Santiago Bernabéu. Fez 2-0 ali, jogando infinitamente melhor do que o Real Madrid. Foi um jogo relativamente parecido com o jogo do Barcelona e Atlético de Madrid, né? O Real Madrid foi um time muito reativo mesmo dentro de casa. Exatamente, o time foi muito reativo e foi engolido pelo Bayern de Munique, principalmente na primeira etapa. Só que aí no segundo tempo, a situação foi ficando um pouco diferente, o time do Bayern de Munique caiu muito a pressão, caiu muita intensidade, aí o Mbappé conseguiu fazer aquele golzinho para manter o time, exatamente, para conseguir manter o time nessa disputa, e lá na Allianz Arena, teoricamente o Bayern de Munique tem a vantagem, mas é o Real Madrid na Champions, aí a situação é bem complicada. Fazer 2 destaques, Olise, que acabou com a carreira do Álvaro Carreiras, fez um jogo maravilhoso, muito bom de se assistir também, um jogador que os olhos chegam a brilhar assistindo. O outro é o Manuel Neuer, que aos 40 anos decidiu o resultado também. Exatamente. Apesar de toda essa pressão, toda a força do Bayern de Munique, o Real Madrid ainda teve muitas chances de fazer gol e o Neuer brilhando, o Neuer virando Neuer, né, Toledo? Exato. A gente tem aqui um jogador que a gente coloca como conceito para outros goleiros quando vão bem. Então, realmente, é um jogador espetacular e continua brilhando mesmo com seus 40 anos. E um outro ponto que a gente não pode deixar de falar, né, Toledo? É o Harry Kane, que está jogando muito bem, fez um golaço contra o Real Madrid ali e, na minha visão, ele briga bem para a bola de ouro se o Bayern de Munique conseguir vencer essa Champions. Com certeza, e a gente ainda teve outros 2 jogos muito interessantes também, PSG e Liverpool. Esse foi um jogo bem tranquilo para o PSG também, ganhou dentro de casa, 2-0. Tem a vantagem, mas em Anfield também o jogo é muito complicado. O outro jogo foi Sporting e Arsenal, um jogo que foi um pouquinho mais difícil que a gente imaginava para o Arsenal, mas o Arsenal ganhou também e agora decide ir na Inglaterra. Exatamente, decide na Inglaterra e também a gente destaca, né, coitado do Sporting, que conseguiu resistir ao Arsenal, que é um dos principais times que a gente tem no mundo atualmente, e nos acréscimos do segundo tempo tomou o golzinho e aí vai para a Inglaterra com essa desvantagem. E se lá na Europa a competição está chegando ao fim, as 2 aqui na América do Sul só estão começando. Por isso, nós vamos falar de Sul-Americana e Libertadores. O primeiro destaque é da Liberta, onde o Fluminense começou empatando por 0-0 com o Deportivo Laguaira e o Flamengo venceu o Cusco por 2-0, ambos os jogos fora de casa. Toledo, a gente tem que destacar alguns pontos desses 2 jogos. Vamos começar com o Fluminense, né, que foi o primeiro jogo. E a gente pode falar que foi uma situação bem parecida com o Vasco, que a gente vai falar daqui a pouco. O Fluminense jogou contra um time muito ruim e ainda assim não conseguiu sair com a vitória. Tem toda a pressão de estreia, mas ainda assim eu acho que a falta de qualidade naquele momento pesou pro time do Tricolor. Exato, foi um jogo muito ruim do Fluminense que tava... A gente se acostumou também com o Fluminense em alto nível, né? Nesse início de temporada, é claro, mas
Fluminense fez um péssimo jogo, bem ao contrário do que estava sendo praticado nos outros jogos. Exatamente. Aí, se a gente vai falar de Flamengo, né, partindo para o outro jogo, a gente tem uma atuação bem imponente do Flamengo, levando em consideração que o jogo foi fora de casa, na altitude tinha todas as complicações, então o Flamengo ganhou com muito mérito. Porém, vamos falar mais uma vez do que, Toledo? De arbitragem. Dessa vez não da arbitragem brasileira, da arbitragem sul-americana no geral. Também não parece ser muito confiável. Que não é muito confiável, realmente é muito complicada. Porque a gente teve 2 lances muito complicados nesse jogo, né, Toledo? A gente tem a não expulsão do Plata em um lance que ele não tomou nem cartão. Foi um lance assim, ele deu um pisão com grande intensidade. Parece que isso tem se tornado comum nas competições da Conmebol, essas chegadas acima do que a gente considera, todo mundo considera permitido e nunca, tem hora que não dá nem cartão, igual foi nesse lance. Exatamente, foi o caso do Plata no jogo do Flamengo, também a gente teve no mesmo dia um lance bem parecido, um pouco diferente, mas também nesse sentido de ser acima do permitido, do Gustavo Gomes, que ele também não toma cartão. Então, assim, é uma complicação muito grande envolvendo a Conmebol. Isso vai levando em conta que, fazendo com que os atletas se arrisquem e tenham tendência em ter lesões. E a outra polêmica desse jogo é o impedimento que foi marcado no gol do Cusco, o gol de empate do Cusco, que eu não sei se está impedido ou não, Toledo, mas eu acho que nem o árbitro de vídeo sabe, porque a imagem não dá para concluir absolutamente nada. E o ponto principal é, eu não sei onde que eles conseguiram marcar o braço do jogador do Cusco, porque eu não sei se marcou o cotovelo ou o ombro. Né? Então, realmente, é algo muito complicado e que pode ter prejudicado fortemente esse time. O Cusco, isso é sua estreia, né, como o Cusco na Libertadores, mas dá pra ver que é um time bem mais fraco do que a gente se espera, principalmente jogando na altitude. A gente esperava um jogo relativamente mais equilibrado. Claro, o Flamengo sendo muito superior, mas o Cusco é um time muito abaixo, o Flamengo conseguiu jogar, teve esses problemas na arbitragem, mas foi um jogo muito tranquilo. Exatamente. E só um pequeno detalhe para a gente terminar esse assunto de Libertadores, é que o Mirassol, nosso time brasileiro, conseguiu estrear na Libertadores e estreou com vitória, jogando contra o Lanús. Um time muito qualificado. Exatamente, muito qualificado, foi campeão da Sul-Americana e o gol da partida foi marcado pelo zagueiro João Vitor com assistência do interminável Reinaldo. E na Sula, o Vasco também ficou no 0-0, assim como o Fluminense, só que dessa vez em jogo contra o Barracas Central da Argentina. E o Botafogo, o outro carioca que está nessa competição, ainda não estreou, mas ele vai jogar nesta quinta-feira contra o Caracas. Toledo, só para a gente poder finalizar o nosso esportivo de hoje, vamos falar um pouquinho do Vasco, que teve um jogo bem parecido com o do Fluminense. Jogou mal, não conseguiu vencer, mas a situação do Vasco é um pouco mais tranquila, porque o time jogou 100% reserva, não tinha nem o Renato Gaúcho acompanhando a equipe, então foi um 0-0 que não foi bom, mas pelo menos conseguiu esse pontinho fora de casa e com esse time reserva. Parece que já se tornou rotina, né, o Renato Gaúcho fazer isso, principalmente na Sul-Americana, que infelizmente, eu digo infelizmente, os brasileiros parece que não levam tanto a sério. Exatamente, só leva a sério quando dá problema lá na frente, e aí realmente complica e perde a chance de disputar um título de uma maneira mais contundente. E também, Toledo, só para a gente fazer um pequeno destaque desse jogo, a gente teve um lance de expulsão do jogador do Barracas Central, aquele também foi um carrinho muito forte, mas aquele dali realmente foi expulso. E falando do time do Vasco, destacar a partida do volante meio-campista ali, o JP, que foi muito bem, foi uma grande partida dele, já tinha ido bem ano passado durante um empréstimo para o Avaí e agora jogando no Vasco, está conseguindo ir bem, já é o segundo jogo dele na temporada, é apenas o segundo jogo dele na temporada, na realidade. E foi bem nos dois, e vamos ver se agora o Renato Gaúcho dá mais chances, porque a bola que ele jogou lá, eu acho que ele tem chance de brigar por uma vaguinha. E é muito importante para compor o elenco e, claro, jogador muito jovem também. Exatamente. E, gente, com essas informações, nós encerramos o Correio Esportivo de hoje. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelos principais destaques do mundo do esporte. Olha só, gente, agora nós vamos para o último e rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta e, como prometido, vamos para a previsão do tempo. Gente, estamos chegando ao fim de mais uma semana. Amanhã, sexta-feira, o sextou para alguns. E é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo e também as temperaturas aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E por isso eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, quem vai falar para a gente mais sobre. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Como é que fica o tempo e também as temperaturas amanhã? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Infelizmente, a previsão para o sexto é bem parecida com o dia de hoje, com previsão de chuva. Em Nova Friburgo, a previsão para o sexto é de sol, com algumas nuvens, mas pode chover rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 21 graus. Teresópolis segue essa mesma tendência de Nova Friburgo. O dia na cidade vai ser de sol com muitas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira também vai ser de sol,
com algumas nuvens, com previsão de chuva rápida para o dia. As temperaturas vão variar entre a mínima de 16 e a máxima de 21 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a sexta-feira vai ser de sol com algumas nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite. E os termômetros variam entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. E para finalizar nossa previsão, Três Rios, o dia será de sol com aumento de nuvens. Além disso, a previsão indica chuva rápida durante o dia e a noite. E as temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. Ou seja, Mariana, uma sexta-feira com previsão do tempo parecida com o verão. Pois é, Gabriel, a única diferença são as temperaturas, né? Que vão cair um pouquinho amanhã, as temperaturas máximas passando só um pouquinho dos 20 e a temperatura mínima, principalmente aqui na região serrana, tá ali na casa dos 16 graus. Então é importante você tirar o casaco lá do seu guarda-roupa. E é claro, porque em alguns momentos do dia pode esfriar. Além disso, também sair com guarda-chuva, assim como eu falei ontem, para você não ser pego desprevenido. Mas, Gabriel, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.